Deus por esse dia. Graças a Deus pela sua chegada para cultuar o Senhor. Graças a Deus por esse clima agradável que Ele nos dá. Quero convidá-los para prestar culto a Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Aquele que nos fez, aquele que nos salvou com o seu sangue, é aquele que nos sustenta na caminhada junto com Ele. Quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé para prestarmos ao nosso Deus esse culto. E no início desse culto, dirigir a Ele uma palavra de oração. Tá bom? Senhor, esta congregação, ela existe para o louvor da glória de Deus, para alimentar o teu povo segundo a tua palavra, por meio do teu Espírito, e para reconhecer a soberania do Senhor e as nossas limitações. Por isso, em nome de Jesus e também para a glória dele, nós nos apresentamos aqui e pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe a nós aqui e a nós que estamos cultuando ao Senhor pela internet, aqui no Brasil e em outros países fora do Brasil. Abençoe-nos sim, ó Deus, e aceite o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. 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 Mais perto quero estar. Vamos cantar? Que seja a nossa oração.
a vontade, o plano e o projeto de Deus é que a gente esteja sempre perto dele. E nesse cântico nós revelamos isso, né? Por gentileza, ainda em pé, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio. É o 5º livro, logo no comecinho, Deuteronômio, capítulo de número 10. Deuteronômio, capítulo de número 10. Os 11 primeiros versículos, eu queria fazer a leitura com a participação da congregação. Eu lerei os ímpares e os irmãos os pares em uníssono. Diz assim: naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte e faze uma arca de madeira. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera. Ali estão, como o Senhor me ordenou. Dali partiram para Gudagoda, e de Gudagoda para Jatobá, para a terra de ribeiros de água. Pelo que Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Amém. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe a caminho diante do povo para que entre e possua a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Pastor José Carlos, por gentileza. Igreja. Bom dia, igreja, graça e paz. Hoje, à noite, nós teremos nosso culto de missões. O tema está ali na transparência, no Data Show, testemunhando da missão. Estará conosco o pastor Acácio, da nossa igreja em Taubaté, e ele será um instrumento de Deus para ministrar o nosso coração. Esperamos que os irmãos possam vir e ver o que Deus tem para nós nessa noite. Nós estamos ali anunciando, o curso de missões que acontecerá a Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, do pastor Jader. Esse curso, meus irmãos, é um curso muito bom para quem gosta de missões, para quem quer aprender um pouco mais de missões, porque ele vai abordar aí algumas perspectivas, né? Tem lá a perspectiva bíblica, histórica, cultural, estratégica.
Então será todas as terças-feiras, a partir de agosto até 1º de novembro. Serão 13 encontros, serão 13 preletores diferentes e certamente você vai ser abençoado. O investimento é R$270. Se você dividir isso aí por 13, dá R$20,75 cada reunião que vai acontecer, cada terça-feira. E pode ser dividido em 3 vezes, dá R$3 de R$90. É um investimento que vale a pena ser feito. Próximo. Nesse slide nós separamos ali todos os nossos missionários e um zoom em cada um para os irmãos irem quais são os nossos missionários. Nós temos 19 missionários que recebem sustento da nossa igreja, que estão sendo abençoados por nós e têm sido instrumentos de Deus na região onde eles estão, levando a palavra de Deus e transformando vidas. Nós vamos orar por esses irmãos para que Deus continue usando cada um no seu ministério, no seu chamado e através deles salvando pessoas para o teu reino. Aqui passou a Liz Lopes, é membro da nossa igreja e está no navio Logos da OM. Bastante. Termina no pastor Efraim. Pode passar outro, irmão, por favor. De 20 a 27 de agosto, nós teremos a nossa viagem missionária. Os irmãos estejam orando. As pessoas que vão participar dessa viagem já conseguiram comprar suas passagens. E à noite nós vamos dar um pouquinho mais de detalhes sobre esta viagem. Então nós vamos orar para que Deus possa realmente abençoar aqueles irmãos que estarão participando dessa viagem missionária e aprendendo um pouco mais sobre missões no campo e na prática. Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida dessa igreja, pela vida de cada irmão que aqui está nesta manhã, que tem tido a oportunidade de conhecer melhor ao Senhor, de participar dos trabalhos da tua igreja, de participar dos trabalhos de missões, podendo abençoar vidas através dos missionários que essa igreja sustenta. Que eles continuem, Senhor, a servir ao Senhor com alegria e determinação, sendo instrumento nas tuas mãos para edificar, Senhor, aquelas vidas que o Senhor tem colocado no caminho deles. Que a palavra do Senhor seja viva e eficaz nos seus lábios e que eles possam realmente, Senhor, semeá-la e que vidas possam ser, ó Pai, alcançadas para o teu reino. Pai, nós pedimos ao Senhor pelo curso de missões que acontecerá na igreja presbiteriana. Que o Senhor envie as pessoas, ó Pai, que têm realmente interesse de aprender mais sobre missões, que elas possam ser edificadas nesse período, Senhor, e possam realmente entender o chamado que o Senhor tem para as suas vidas. Abençoa os irmãos da nossa igreja que estarão viajando para Manaus, para aquela viagem missionária junto a Asas de Socorro. Sabemos, ó Pai, que vamos enfrentar algumas dificuldades ali, mas sabemos que o Senhor, ó Pai, é quem nos conduz, é quem nos direciona, é quem nos dá discernimento e sabedoria para superar, Senhor, todas as dificuldades que venham nos acontecer. Que eles sejam um instrumento nas tuas mãos, que eles sejam abençoados pelo Senhor e que possam, ó Pai, realmente representar a nossa igreja nesse trabalho. Nos abençoa, Senhor, no decorrer desse dia. Fala conosco agora pela manhã e também no culto logo mais à noite. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé para cantar conosco 3 cânticos nesse momento de louvor. E esses 3 cânticos, em sua letra, reconhecem a soberania de Deus nas nossas vidas. Reconhecem que sem Deus nós não somos nada. E reconhecer isso é o primeiro passo para poder nos entregarmos a Deus, para que nós possamos estar totalmente submetidos à sua vontade. Recebi teu perdão.
nós estamos, né, nesse domingo especial, terceiro domingo, voltado para missões, mas nós sabemos que missões acontecem todos os dias. E nós fazemos isso porque nós cremos que o nosso Deus é Deus de todas as nações. Ele não está somente aqui. Agora, nesse momento, Ele está em várias outras comunidades, em várias outras reuniões, e Ele quer ter o controle total da nossa vida, assim como os outros povos também. Deus está aqui, que Ele está conosco e que Ele é o Senhor de todas as tribos, que nós podemos cantar esse último cântico, que fala que Ele é o dono da nossa nação. Mesmo com todos esses problemas, nós sabemos, né, que o Brasil tem uma solução, tem uma esperança, que é Jesus. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum partido, nenhum grupo pode resolver, mas é voltar os olhos ao nosso Senhor, que é o caminho, a nossa segurança. Tu és
irmãos podem sentar-se, por favor. Por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, também o primeiro capítulo. Os 2 últimos versículos deste capítulo narram uma consciência da nossa limitação, uma consciência do poder de Deus e uma entrega àquilo que o Senhor é. O versículo 27 do primeiro capítulo e o versículo 28: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Está conosco a Manuela. E ela trouxe os seus pais, seus irmãos e alguns parentes de longe. E nós queremos fazer a apresentação dela a Jesus. A igreja já a conhece. Eu queria que os seus pais, seu irmão, seus avós viessem à frente. Nós vamos cantar o hino de número 610. Extraordinária. Ela tinha uma limitação, uma grande limitação, grande problema, que
que dava vexame e causava vergonha para ela. Mas ela expôs o seu problema a Deus. Um dia ela foi na igreja e contou para Deus da sua dor, do seu problema e do seu sonho. Ela foi confundida pelo próprio pastor. Vencido esta confusão, o pastor a abençoou dizendo: o Senhor te conceda o que você está pedindo. Ela nem falou para ele: eu quero um filho. Não. Te conceda o pedido de tua oração. E ela foi para casa e diz a Bíblia que Deus a abençoou. Houve um tempo de busca a Deus, um tempo de oração ao Senhor, um tempo de dedicar-se a Deus, separar-se do povo para buscar o Senhor. Houve uma resposta de Deus. Deus disse sim à oração dela. Depois nasceu o bebê. Aí houve um tempo de investir, um tempo de trabalho, porque ela iria consagrar aquela criança ao Senhor. E ela então investiu. Outra vez um tempo de estar só. A turma foi para a igreja e ela fica. E o esposo disse: o Senhor responda a tua oração e o teu propósito. E ela fica então na criação daquela criança. O tempo do investimento. E por fim houve o tempo de consagrar ao Senhor. Aí ela trouxe e diz: por este menino orava eu. O Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Nós não conseguimos competir com a sociedade na criação de filhos. Não conseguimos. Nós vamos perder os meninos para a sociedade. As armas deles são muito atraentes, tem brilho. Mas nós estamos criando filhos para o Senhor. E por isso que a gente precisa trazê-los para cá. Porque aqui o Senhor vai colocar dentro dele algo que nunca vai sair. Quando eles estiverem bem idosos, como o seu Luizinho, vai lembrar dos dias da criança. Lembra daquele corinho? Não vão esquecer nunca. É por isso que a gente tem que trazer. E é por isso que o Érico e a Daniela trouxeram para a gente apresentar. Vamos fazer isso? Querida igreja, Manuela. Quero convidá-los a colocarem-se em pé. Amado Deus, o Senhor é bonito, o Senhor é perfeito. A obra do Senhor fala desta perfeição. A obra do Senhor fala da tua graça e do teu poder. Obrigado pela a vida da Manuela. Muito obrigado. Queremos agora, ó Deus, apresentá-la ao Senhor e consagrá-la ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela é resposta de oração e do cuidado do Senhor para com o Érico e a Daniela. Muito obrigado. Abençoe a sua vida, Senhor. Abençoe a sua saúde, a comunhão dela com o seu irmão, com seus pais, com seus avós, com o teu povo e com o Senhor. Todos os dias da sua vida estão sob os teus cuidados, para que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Amém. 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 Oi. Deus abençoe, os irmãos podem sentar. Deus abençoe.
Deus abençoe. Deus te abençoe. Vamos ouvir o que Deus tem para nós na exposição da palavra dele na boca do seu servo. Vamos orar? Senhor, José Carlos é teu. O senhor lembra da apresentação dele aqui, quando criança, consagrado ao Senhor? É verdade. A sua infância e mocidade passada na tua presença diante do Senhor no meio do teu povo. Seu casamento feito no Senhor, filhos criados no Senhor. Amém. E hoje ele terá a oportunidade de nos falar do Senhor. Use-o conforme o teu poder e graça para alimentar o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos. Muito bom estar aqui nesta manhã. Aqui é a nossa casa. E quando a gente está na nossa própria casa, parece que o peso é maior do que quando a gente está falando de Jesus em outras casas, né? Mas é uma oportunidade que Deus nos dá, é um privilégio que Deus nos dá, e é também uma responsabilidade muito grande. Nós agradecemos a Deus por isso. Agradecemos a Ele, o pastor Waldenberg, pelo programa que ele tem desenvolvido junto a nós que trabalhamos aqui nesta igreja, junto com ele. E eu quero estar sendo grato a Deus. E principalmente estar pedindo que o Senhor nos use como instrumento. Seja eu, mas seja a Tua palavra. Que quer que eu diga, que eu fale, o Senhor transforme. E coloque no coração de cada irmão aquilo que o irmão precisa ouvir de Deus nesta manhã. Eu queria completar a leitura desse texto que foi começado no início do culto, em Deuteronômio 10, capítulo 10, do versículo 12 em diante. Queria que os irmãos, mesmo assentados, reverentemente, ouvissem a palavra do Senhor. Deuteronômio 10, do versículo 12 ao 22. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, andes em todos os teus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão.
Melhorou? Obrigado. Quando nós lemos este último livro do Pentateuco, nós estamos vendo aqui Moisés, que teve uma vida importantíssima no meio do povo. Ele foi chamado por Deus para uma obra, ele discutiu com Deus, ele não queria aceitar a obra, a tarefa que Deus tinha para ele, mas o Senhor insistiu. E Deus sabia que a posição que ele exerceria era perigosa e exigia disposição. E principalmente exigia abnegação. Com tudo isso, Moisés, depois de executado o seu trabalho, já no final da sua tarefa, ele descansou. Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, que foi, o que aconteceu desde aquele começo. Aquele caminhar do povo, ele não pôde entrar. Mas o seu trabalho foi preservado. E até hoje, nós nos referimos a Moisés com grande admiração e respeito. Moisés atendeu ao chamado do Senhor. Foi forçado pelo Senhor para isso. Mas isto fez com que o seu nome ficasse registrado na história. Olhando um pouquinho aqui para a nossa igreja, para as pessoas que já passaram por aqui, nós poderíamos dizer que os nossos pais que foram chamados para a obra do Senhor aqui neste lugar, aqui nesta cidade, possivelmente eles foram teimosos em alguns momentos, possivelmente eles criaram algumas dificuldades para Deus, mas com certeza as sementes que eles lançaram germinaram. E por isso nós estamos aqui. Por isso que nós nos reunimos neste lugar. Eles fizeram as suas histórias. E eu podia citar vários aqui para os irmãos. Podia lembrar do presbítero Remi Moreno Sanches. O que ele fez, o pai da Hermínia. Podia falar do meu pai, podia falar do meu sogro, do tio Anésio. Podia falar de quantas pessoas que passaram por aqui, sobre a sua história, coisas que eles deixaram marcado na nossa vida. O que você está preparando para que, quando for embora para estar com o Senhor, o que você está deixando aqui para as pessoas que vão ficar? Qual é a sua história? Você já pensou nisso? Moisés deixou uma maravilhosa história para nós. E ele nos desafia com isso, a também prepararmos a nossa história. Como é que você gostaria de ser lembrado pelas pessoas que ficarão aqui na igreja? Com certeza vamos lembrar do Dante, que era professor, de bateria, deu aula, ensinou, está ensinando vários meninos aí, mocinhos, é história. Isso é participação. E eu estou falando isso porque ele também me ensinou, viu, Marquinhos? Então você já pensou como é que você vai ser lembrado depois? Deuteronômio, como eu falei, é o 5º livro do Pentateuco. O último escrito por Moisés. Alguns teólogos sugerem que era uma espécie de fechamento de tudo aquilo que Deus preparou para o povo, que vem descrito nos livros anteriores. Gênesis, depois vem então já a preparação de Abraão, o acontecimento com Noé, e depois o povo saindo do Egito, ficando lá, depois saindo, e aqui então Deuteronômio completa isso. E é interessante que Deus queria que o povo tomasse conhecimento dessas informações, porque Deus não queria que ninguém desse desculpa que não sabia.
E o nosso Deus é um Deus de detalhe. Ele não ensina meia palavra, não. Ele, quando fala, ele fala e ele nos dá a instrução completa. E é isso que ele fez aqui. O capítulo 10 repete novamente o que aconteceu em Êxodo, em relação às tábuas da lei. Os 10 mandamentos de Deus. Ele fez isso. E é relatado isso no livro de Êxodo. Mas nós nos lembramos que aquelas tábuas, elas foram quebradas quando Moisés chegou e o povo estava ali adorando o bezerro de ouro. E ele jogou a tábua e quebrou o bezerro, quebrou as tábuas e destruiu aquilo que eram os mandamentos do Senhor. Mas agora, antes de fechar esse período, Deus fez questão de recolocar ali, no meio do povo, os seus mandamentos. E esse capítulo 10, ele nos relata como é que isso aconteceu. E é bastante interessante, porque se nós olharmos aqui para os primeiros 10 versos, Moisés novamente é chamado por Deus para buscar os 10 mandamentos que Deus já havia dado ao povo. Deus não dá meias informações, Deus não dá instruções pela metade. Eu queria estar com os irmãos nesta manhã, observando os níveis de detalhes que Deus deu a Moisés e ao povo, e que Deus nos dá, que isso seja útil para nós aqui hoje. Primeiro ele falou, corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E lá em Êxodo 24, 12, nós podemos ler, disse o Senhor a Moisés, suba ao monte, venha até mim e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra, como a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Da primeira vez, Moisés não levou as pedras. Deus já deu os mandamentos e as pedras. Ele que escreveu e deu. Na segunda vez, Deus diz para ele como é que deveriam ser as pedras e orientou, né? Na palavra de Deus nós não temos detalhes de como eram as primeiras tábuas, como é que elas foram feitas, que Deus já entregou pronta. Mas sim, na segunda vez nós temos os detalhes como é que eram as tábuas. Versículo 3 aqui do capítulo 10 diz, então fiz a arca de madeira da acácia, cortei 2 tábuas de pedra como as primeiras, ele fala aqui, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Moisés subiu e novamente ficou lá pelo período de 40 dias e 40 noites. E no versículo 10 nós vemos, assim eu fiquei no monte 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. Vejam que é uma repetição. Isso me chamou a atenção, como é que o Senhor faz as coisas, e as coisas que o Senhor faz realmente são muito claras. Nos versos 12 e 13, nós temos um resumo do que o Senhor queria que o povo, né? Do que o Senhor queria de nós, do que Ele quer de nós. E ele começa aqui, a primeira exigência de Deus ao povo, nesse texto, ele diz, agora pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor, teu Deus? A primeira coisa que Deus exigiu do povo, e Ele exige de nós, é o temor ao Senhor. É que nós sejamos tementes a Deus. Provérbios 2,5 nós lemos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O temor do Senhor tem a ver com conhecer a Deus. Ainda no capítulo 8, versículo 13 de Provérbios, consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor, ele consiste em aborrecer o mal. O que é o mal? Ele fala da soberba, da arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Essas coisas todas, elas são combatidas se existe o temor do Senhor. E em Salmo 111, 10, nos diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós queremos ser sábios na presença do Senhor, nós temos que começar por temer ao Senhor.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós conhecemos o amor de Deus por nós, nunca precisamos ter medo dele. Interessante, né? O temor nos leva para o medo. E na verdade não é essa a ideia. Nós nem podemos ter medo de Deus se nós considerarmos o grande amor que Ele tem por nós. Como podemos ter medo de chegar à presença daquele que nos ama? O amor lança fora o medo. Se por outro lado não conhecemos o amor de Deus, então nós temos medo dele. Porque somos em nós mesmos pecadores que certamente receberão o justo castigo pelo pecado. O medo, ele nos atormenta. Quantas vezes você tem medo por semana? Quantas vezes você tem medo durante os dias, durante o dia? Se você examinar bem o que é, da onde vem o medo? Né? Da onde vem aquela preocupação, aquele sentimento? Né? Ele nos atormenta, porque o fogo do inferno fustiga os nossos pés, mesmo enquanto estamos aqui no mundo, somente para nos consumir após a morte. Mas quando o amor de Deus, revelado na cruz de Jesus Cristo, é derramado em nossos corações, então esse amor lança fora todo o medo. E só nesse primeiro ponto desse texto, ele nos leva para uma reflexão de como é que está a nossa vida, no nosso dia a dia. É sempre temendo ao Senhor? O segundo ponto, na continuação do texto, ele diz o seguinte: temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos. E andes em todos os seus caminhos. Salmo 119, 3 diz: não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Quem anda nos caminhos de Deus não pratica iniquidade. Provérbios 3,17 fala: os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas passam. E ande nos meus caminhos. É isso que ele disse para o povo. Ele nos exorta a andarmos no caminho do Senhor. E em seguida fala que o ame. Mas o fruto do Espírito é amor. Amor é o primeiro da lista do fruto do Espírito. E em Filipenses 1,9 diz que o vosso amor aumente mais e mais. Interessante, o nosso amor não é finito, ele é infinito, ele vai crescendo. E nós precisamos exercitar isso nas nossas atividades, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Nós estamos num ano dando uma ênfase bem grande à mutualidade, ao nosso relacionamento uns com os outros. E aí é uma hora de usar do amor uns para com os outros. Né? Ele continua aqui no versículo ainda 12, dizendo que sirva ao Senhor. Não é suficiente, não é só temer ao Senhor, não é só andar nos seus caminhos, não é só amar ao Senhor, mas precisa haver o serviço que sirva ao Senhor. Hebreus 12, 28 diz: recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com referência e santo amor. Como é bom, como é gostoso servir ao Senhor. Os irmãos têm tido experiências sobre isso. Nossa igreja é uma igreja que serve. Nós acabamos de ver aqui uma demonstração dos obreiros que estão nos campos e estão servidos pela igreja. Que bênção, que alegria. Então é importante nós vermos no nosso dia a dia, na nossa vida individual, se nós estamos acompanhando esse processo, esse ritmo da igreja e estamos servindo ao Senhor. Na sequência do texto, o Senhor lembra o povo de quem ele é. Ele parou aqui de exigir o que o povo deveria ser feito. Mas ele agora, ele quer mostrar para o povo uma outra coisa, um outro detalhe, que é muito importante
para que nós possamos conhecer Deus, saber quem Ele é. E Ele diz aqui, versículo 14: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nele há. Interessante, né? A gente conhece muitas pessoas pelo que as pessoas têm, né? A gente tem essa tendência, às vezes a gente vê uma pessoa e o que ela tem? Ela tem uma casa enorme, tem um carro de último ano, a gente enxerga a pessoa naquilo que ela tem. O ser humano tem essa característica e Deus quis mostrar isso também, né? Se Ele é dono de tudo, o que está no céu é dele, o que está na terra é dele. E eu estava pensando que como é que as pessoas, né, que se apropriam, nós nos apropriamos das coisas, nós compramos, nós adquirimos, nós damos um dinheiro para alguma coisa, e as coisas, elas não são nossas no fim, né? No fim elas não são nossas, elas são do Senhor, elas são de Deus. E eu estava pensando, e a escritura da minha casa, né? Uma casa, um lugar que eu recebi de herança, eu estou lá lutando para tentar acertar as escrituras e o governo complica, não facilita, não deixa, pede os documentos, a gente leva os documentos e não consegue. Pastor Jonatas, da igreja lá do Jardim das Indústrias, toda semana os pastores se reúnem para orar pelas igrejas, pelo seu ministério aqui na região. Ele é questionado e lembra a todos que ele está há quase 2 anos lá com o templo pronto, mas não pode entrar no templo, não pode cultuar a Deus ali no templo, enquanto não tem o habite. E que cada momento é uma nova exigência diferente e ele vai levando. Nós estamos brincando com as coisas que não são nossas. As pessoas brincam com aquilo que não é de si mesmo. Isso é de Deus. Mas aqui no mundo nós sabemos que nós vamos passar por isso. Que nós vamos ter dificuldades e vamos ter problemas. Mas nós sabemos, e é a nossa alegria, a nossa paz, que tudo isso pertence a Deus. E é o que ele diz aqui. O céu dos céus é do Senhor, a terra e tudo o que nela há. Lá na frente, no versículo 17 e 18, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Nesses versículos nós vemos que Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor do Senhor, é poderoso, Ele é temível, Ele é justo. Ele exorta o povo a viver com Ele, por Ele, de maneira completa, em adoração e louvor. E é isso que Ele faz, que Ele diz a Moisés, e Moisés escreve lá em Deuteronômio. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Ainda no versículo, ele fala, no versículo 22, ele vai encerrar esse capítulo, lembrando o povo que estava para entrar na terra prometida, que quando foram para o Egito, veja até o que Deus citou e Moisés registrou. Quando vocês vieram para cá, foram para o Egito, eram quantos? 70 almas. E agora, não dá para contar. A quantidade é enorme, é como as estrelas, né? Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora, o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. E é um povo que, se nós formos olhar um pouco para trás, os registros feitos, quantas pessoas morreram naquele período. E mesmo assim, eles estavam em milhares e milhares. Deus não permitiu que as pessoas que não acreditaram, não tiveram fé,
aqueles que não aceitaram que era para possuir a terra naquele momento, ele não permitiu que eles chegassem até a terra prometida. Apenas os seus descendentes, aqueles que já eram nascidos até 20 anos, e depois aqueles que foram nascendo durante aqueles anos. E mesmo assim, eles tornaram uma quantidade muito grande. Jesus Cristo iniciou o seu ministério na terra com 12 homens. 12 homens que ele escolheu. Ele trouxe para perto dele. E ali, né, ele começou o seu ministério. E hoje, nós podemos olhar para esse mundo. Quantas pessoas são seguidores de Jesus Cristo? Graças a Deus por isso. Quantas pessoas? É um número incontável. É uma quantidade enorme. Mas ele conta conosco. Por que Jesus Cristo conta conosco? Para que temamos ao Senhor. Ele conta conosco para que andemos nos seus caminhos. Para que nós os amemos. Para que nós os sirvamos. Isso de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. O que nos impede de fazer isso? Muitas coisas nos impedem de fazer isso. Muitas coisas. Se nós olharmos em volta, nós vamos ver que temos muitas dificuldades, os entraves do nosso dia a dia, do nosso envolvimento com as coisas do mundo. Isso nos impede de fazer isso. E aqui, nesta manhã, eu queria estar lembrando os irmãos desse apelo de Jesus Cristo para nós. Temer ao Senhor, andar nos seus caminhos, amarmos o Senhor e servirmos o Senhor. Isso de todo o coração e de toda a nossa alma. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e dizer ao Senhor, com o coração: Senhor, eu preciso acertar minha vida, meu relacionamento, ser mais disposto na igreja, ajudar a buscar os pecadores que estão perdidos, presos nos laços do pecado, nos laços de Satanás. Ajuda-me, Senhor, a completar este ano bem perto de Ti, bem relacionado com os meus irmãos. Ajuda-me a ser útil na obra do Senhor. Amém. Chamados para temer, chamados para andar com Ele, para o amar e o servir. O meu coração se encheu de gratidão com o versículo 15. O Senhor se afeiçoou aos nossos pais. Pensa um pouco nisso. E vai nos amar como descendência dele. Vamos orar. Não havia em nós, como não há em nós, nada que seja suficiente pelo qual o Senhor venha se afeiçoar a nós. Não há dignidade que possa dar a nós permissão de entrar aonde o Senhor está e te servir. Mas o Senhor, por tua graça, como ficou claro aqui, nos chamou outra vez, nos deu de novo tábuas e reafirmou a primeira ordem de temer o Senhor, de andar com o Senhor, de amar o Senhor e servir o Senhor. Obrigado pela clareza de tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor se afeiçoou e nos chamou e nos ama e de forma longânima nos perdoa e nos sustenta. Obrigado. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor e pela tua igreja que tendo o teu Espírito anda com o Senhor. Muito obrigado. Abençoe esse povo, Deus, e renove neles o teu amor e a tua aliança. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, por favor?
Obrigado que você veio cultuar Jesus. Você está convidado. Logo a seguir, nós temos uma aula bíblica. Aqui, a sua criança poderá ser conduzida para lugares especiais, onde professores preparados estarão ministrando para ela. Nós levamos muito a sério o ensino bíblico. Os professores foram preparados, vão cuidar do seu filho. Aqui nós teremos aula para adultos, mas há aulas para jovens, para adolescentes, para criança, até para berçário. Elas não são tiradas porque atrapalham. Não é verdade. Os professores vão ensinar inclusive o berçário. Tá bom? Vão cantar e vão falar de Jesus para a sua criança. Ela já escuta, graças a Deus. E o que ela escuta fica no coração dela. Não vai sair. Pode acreditar. Ela pode ter 4 dias de vida. Ela vai ouvir e vai fazer diferença na sua vida inteira. E a gente tem esse cuidado, tá bom? Obrigado que você veio cultuar Jesus aqui. Mais uma vez, obrigado. O Senhor abençoe a sua vida. Obrigado, Pai, por esse povo que o Teu Espírito reuniu aqui. Gente de perto, gente de longe, gente que veio de carro, gente que veio de ônibus, gente que veio a pé. Viemos para adorar e cultuar o Senhor. Obrigado. Agora conduza-nos para uma aula abençoada e abençoadora. E a todo o Teu povo abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor guarde a tua casa. Abençoe as obras de tuas mãos. Os que vão viajar, viajem debaixo da proteção do Senhor. Os que vão ficar, fiquem debaixo da proteção do Senhor. O Senhor abençoe a comunhão na tua mesa. Que seja um momento de culto ali, onde Ele está presente para alegrar, abençoar. O Senhor abençoe o trabalho de tuas mãos, te fazendo prosperar onde Ele te colocou. E guarde a tua casa do que é mal. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a bendita graça de Cristo Jesus e o consolo do Espírito, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos. Eu quero convidar o presbítero João Luiz e a dona Vera para cumprimentar os irmãos aqui na porta, por gentileza. O Robson e a dona Soraya para cumprimentar os irmãos na porta lateral. Eu e dona Beth na porta da praça. Obrigado.